Já dá início. Muito bem, vamos cantar então: que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor. Esse é o nosso desafio sempre, né? Que tudo que a gente faz, fala, glorifique o nome do Senhor. Vamos lá? As palavras dos meus lábios. Isso. Pode ir? Pode. Muito bem, eu vou pedir para o Daniel fazer uma oração para a gente começar e já meditar na palavra de Deus. Tá bom, Dani? Deixa eu habilitar aqui o seu barulho. Isso. Pode orar, por favor. Obrigado pelo agradecimento recorrente nas nossas vidas, de ver a tecnologia funcionando e a gente podendo se ver por aqui, se falar um pouquinho. Somos gratos porque o Senhor nos deu esse recurso, nos deu a possibilidade de utilizá-lo. Somos gratos também porque o Senhor continua sendo Deus dentro ou fora da igreja. O Senhor continua sendo Deus no nosso prédio ou em nossas casas e até mesmo dentro de nós. Muito obrigado, Pai, por essa constância, pela pessoa que o Senhor é, porque podemos nos colocar diante de Ti, porque sendo maravilhoso o Senhor ainda olha para a gente. Obrigado pela salvação, pelo sacrifício que permitiu isso e pela esperança que temos de um dia estarmos ressuscitados ao seu lado. Oferecemos esse momento de culto em Tuas mãos e peço que o Seu Espírito Santo haja no nosso meio, haja em nossas vidas, para que a Sua palavra seja efetiva e nossas vidas possam ser transformadas, Pai, e possamos nos parecer cada vez mais contigo. Em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém. 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 Muito bem, com a participação do Tito, né? Nós tivemos o nosso tempo aí de... Muito bem, meus irmãos.
deveres para dias difíceis. Veja só, nós temos o privilégio da salvação. Este é um grande fato em nossas vidas. Agora, todo privilégio ele traz consigo responsabilidades. Isso também é uma verdade, né? Privilégios, responsabilidades. E nós temos então responsabilidade uma vez que somos salvos. E a responsabilidade que eu gostaria que a gente meditasse nessa noite, elas são duas. Na leitura que nós estamos fazendo na carta do apóstolo Pedro. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 17, em que veremos esses dois deveres para dias difíceis que o apóstolo Pedro nos coloca na palavra. 1 Pedro 2, de 11 a 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Meus irmãos, ao observar então esse texto, nós encontramos aqui duas responsabilidades. Vamos lembrar, nós somos salvos em Cristo Jesus, eleitos, salvos, não é verdade? A gente viu isso no capítulo 1. Vimos também que nós temos que viver à altura, à luz dessa nossa salvação, que é uma vida de santidade, que é uma vida de temor a Deus, que é uma vida de amor ao próximo. E vimos na semana passada, no meio da semana, que temos que crescer na palavra, tá? E entender quem nós somos em Cristo Jesus. E aí isso tudo, então, ou seja, só bênção, só privilégio. Só que tudo isso nos traz também algumas responsabilidades. E duas delas nós destacamos aqui. A primeira é um comportamento exemplar. Meus irmãos, nós temos que, ao viver à luz da nossa salvação, temos que ter então um comportamento exemplar, segundo aquilo que o Senhor realmente deseja para nós. Veja só, todos aqueles que Jesus escolheu em seu amor, por isso Pedro chama de amados, foram salvos, então, regenerados por Cristo, tá? E essas pessoas têm esse grande privilégio da salvação. E ao observar isso, meus irmãos, vemos também que nos é dado, então, o dever, a responsabilidade de viver de maneira exemplar. Para a gente viver uma vida exemplar num mundo como o nosso, vamos aprender com aqueles irmãos que viveram num mundo mais difícil ainda, como é que eles viveram. A primeira coisa que a gente precisa, então, para viver uma vida exemplar, é ter ciência da breve existência na Terra. Gente, a nossa vida aqui é muito passageira, é muito rápida. O crente, como diz a palavra de Deus, exorta-os como peregrinos e forasteiros. Queridos irmãos, veja só, peregrino é aquele estrangeiro residente, um habitante que está numa terra que não é sua, sem direitos de cidadania. Ele é um estrangeiro numa terra e essa terra é hostil. E é interessante que quando Jesus Cristo chamou seus discípulos, e Pedro ouviu isso da boca de Jesus, isso está registrado lá em João 15, 19, quando ele fala o seguinte: o mundo os amaria se pertencesse a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu vos escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo vos odeia. Então, estrangeiro, sim, numa terra hostil. Mas, além de tudo, o texto nos diz que o crente é também um forasteiro. Ou seja, ele já tinha dito isso no capítulo 1, versículo 1, que aquele visitante que está num lugar temporariamente, ele não é residente. Então, olhando essas duas palavras, nós nos lembramos de Abraão.
E a palavra de Deus fala lá em Hebreus 11 que Abraão era aquele homem que buscava a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. Então ele peregrinou, ele foi um forasteiro em terra alheia. Essa é a postura então do crente. A primeira coisa que nós temos que fazer então é isso, queridos, ter ciência. A nossa vida aqui é passageira, tá? E Pedro bate nessa tecla muitas vezes. Não podemos deixar seduzir pelos valores deste mundo passageiro. Temos que lembrar que somos cidadãos do céu, então os nossos olhos, o nosso coração, os nossos desejos não podem estar cativos neste mundo. Afinal, a nossa passagem aqui é breve. Então, se a gente quer viver um comportamento exemplar, a primeira atitude é essa: ter uma vida que mira, que a gente saiba disso, ela é muito rápida aqui neste mundo. E aí, ao viver a nossa salvação, na esperança que nós temos, na herança que nós temos, na fé que nós temos, queridos, vamos passar por esse mundo rapidamente e quando nós percebermos, já estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a perspectiva, tá? Além do mais, para viver uma vida exemplar, além de olhar lá para frente, a gente precisa lidar com aqui e agora. E uma das coisas que Pedro fala aqui, que nós devemos nos abster das paixões carnais. Então, em primeiro lugar, é preciso ter ciência de que a vida aqui é breve. Nós precisamos agora abster das paixões carnais, ficar longe, se afastar. Meus irmãos, nós, eu, você, todo crente, foi liberto das paixões, daquele tempo de ignorância que nós vivíamos, do nosso fútil procedimento, isso ele diz tudo lá no capítulo 1. Então temos uma nova vida em Cristo. Entretanto, esta vida em Cristo é uma vida de luta, é uma vida de batalhas. Veja só, o crente naqueles dias lá de Pedro, eles muitas vezes eram acusados injustamente por certos crimes. Por exemplo, acusavam os crentes de serem canibais, porque eles comiam carne e bebiam sangue. Não entendiam o que era a ceia do Senhor, né? Acusavam os crentes de serem submissos, de serem rebeldes, porque eles não aceitavam a divindade do imperador. O imperador tinha o nome que era Quírios. Jesus também era Quírios. E uma vez que eles entendiam que Jesus era o Senhor, mas eles também aceitavam e submetiam ao imperador. Eles não eram contra, só que eles eram acusados disso. Veja só, queridos, os crentes eles foram tão perseguidos que tiveram até a acusação de serem os causadores do incêndio de Roma. Então era difícil ver naquela época, os crentes constantemente passavam por todo esse ataque do mal. Mas além dessa pressão externa, eles também tinham a pressão interna. Havia uma batalha dentro de cada um deles. É por isso que Pedro fala, eu exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Meus irmãos, a carne, conforme a gente vê nesse texto aqui, faz uma campanha militar contra a sua alma. E a gente nota que Pedro vai descrever em várias situações como essa carne tenta levar o crente a viver contrário à vontade de Deus. Pedro vai falar, por exemplo, que a carne vai tentar o crente à rebeldia, à anarquia, à insubmissão, ao pagar o mal com o mal, ao falar mal, ao descontrole, à imoralidade, à farra, à bebedeira, à idolatria. Ou seja, a carne fará uma campanha militar para retomar o lugar que ela perdeu. Mas a palavra de Deus fala, fica longe. Por que Pedro dá essa recomendação para aqueles irmãos e por que essa palavra é tão importante para nós, meus irmãos? Porque quando nós somos pressionados, atribulados, nós somos tentados a lançar mão da antiga maneira de viver. Aquele nosso jeitão de antigamente quer voltar à tona. E nós queremos reagir como nós reagíamos no passado. Afaste-se, fique longe das antigas armas que você usava. Não reaja mais como você reagia antigamente. Tenha um comportamento exemplar. Você foi salvo, lembra? Você foi regenerado,
Você foi chamado a viver em santidade, tornai-vos santo, porque o Senhor é santo. Você foi chamado a viver em temor, você foi chamado a viver em amor, você foi chamado a viver em crescimento na palavra, a entender quem você é em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, viva à altura do seu chamado e se afasta daquele desejo de usar as velhas armas diante da pressão. Tá? Então é isso, Pedro está dizendo, para a gente ter um comportamento exemplar, a gente tem que lembrar, a nossa passagem aqui é breve, a gente tem que se afastar das paixões carnais e, por fim, manter um bom testemunho. Olha só o que ele fala no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Meus irmãos, os crentes devem ter uma conduta irrepreensível, mesmo no mundo hostil. Mesmo vivendo debaixo de ataques, de injustiça, eles devem fazer o que a palavra de Deus mostra aqui, quando ele fala o seguinte: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então a reação do crente diante de toda hostilidade, diante de todo ataque, é o bom testemunho. É mostrar boas obras, é não pagar o mal com o bem. Ou, na verdade, é pagar o mal com o bem, e não pagar o mal com o mal, como todo mundo faz. É não fazer ameaça, é não retaliar, é não revidar, é não vingar-se. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela desafia cada um de nós cristãos, cada um crente, a ter um comportamento que leve os malfeitores a glorificar a Deus quando eles forem salvos. Vamos tentar imaginar a situação lá dos irmãos que viveram naquela época que Pedro escreveu a carta. Então imagine que o incrédulo, quando ele fosse salvo, ele dissesse no meio de uma congregação: eu dou graças a Deus pela vida do meu vizinho, crente, porque eu falava mal dele, mas ele sempre me cumprimentava. Certa vez eu estive em apuros e ele veio me ajudar mesmo sem eu pedir, mas eu o considerava meu inimigo. Eu fazia de tudo para aborrecer, mas ele nunca fez nada para me aborrecer. Eu sei que ele orava por mim, apesar de muitas vezes eu praguejar contra ele, zombar da sua fé. Hoje eu conheço a Cristo e eu glorifico a Deus pelo testemunho do meu vizinho. Eu imagino que era esta situação que Pedro queria causar nos crentes. Dê bom testemunho, porque no dia que essa pessoa for salva, ele possa dar o testemunho de que você foi um instrumento de Deus, a sua atitude, as suas boas obras levaram ele a compreender quem de fato é o Senhor. A perseguição que nós sofremos hoje, meus irmãos, neste mundo, ela é bem pequena se comparada àquilo que os irmãos sofreram lá no início da igreja. Mas independente disso, meus irmãos, assim como aqueles irmãos foram desafiados, nós também devemos ter um testemunho tão impactante, um testemunho tão bom, tão forte, que possa resultar na salvação dos malfeitores. Que o nosso comportamento seja exemplar, como diz o texto bíblico aqui, para que naquilo que eles falam contra nós. Meus irmãos, a vida do crente é uma vitrine. A sua conduta, as suas palavras, elas estão sendo observadas pelos incrédulos. É muito interessante porque o incrédulo, ele quer saber o que sairá da sua boca depois de uma martelada no dedo. Que crente é esse? O que ele vai dizer nessa hora, né? Muitos, meus irmãos, dizem que são salvos, mas não estão vivendo de maneira exemplar. Não vivem em santidade, não têm temor a Deus, não amam os irmãos, não crescem na palavra, não crescem na sua posição em Cristo. Pedro está nos desafiando, a palavra de Deus está nos desafiando dessa maneira. Infelizmente, a igreja de Jesus tem recebido muitas acusações de que os crentes agem como o mundo, de que os crentes não rejeitam o pecado, de que os crentes muitas vezes aceitam no meio da igreja pessoas que vivem na prática do pecado e não são disciplinados. Meus irmãos, está na hora de nós começarmos a ter uma vida exemplar. E a gente não deve esperar que isso aconteça
de maneira geral, mas que seja um passo dado por cada um de nós. Uma vida coerente com aquilo que nós professamos, uma vida coerente com o nosso falar, com a nossa fé professada, uma vida de bom testemunho. Então nós temos essa realidade, meus irmãos. É isso que nos desafia a palavra de Deus. Então, se você é salvo, você tem esse dever de ter um comportamento exemplar. Para isso, você precisa lembrar que a sua vida aqui é rápida, ela passa logo, tá? Se abster das paixões carnais que lutam contra dentro de você, para você fazer o mal, e manter um bom testemunho. É assim, meus irmãos, que a gente vai ter uma vida cristã exemplar neste mundo, tá? Então, essa é a primeira responsabilidade, ser um cristão exemplar. A segunda responsabilidade que nós temos, e é muito interessante, né? Numa época de tanta politização, de tantas informações que a gente tem aqui, a palavra de Deus fala para a gente, versículo 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Meus irmãos, nós temos a responsabilidade, mesmo vivendo em um mundo hostil, ser submisso às autoridades. E veja só que o motivo para esta sujeição, para esta submissão, o texto bíblico deixa claro, por causa do Senhor. Meus irmãos, autoridades humanas, em diferentes níveis, são instrumentos de Deus. Tá? Como ele fala aqui, como enviadas, né? Quer seja o rei, quer ser soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele. Tá? Então as pessoas mandam, mas tudo isso acontece debaixo de quem? Debaixo da mão do Senhor. Então, ou seja, não importa se é mais alta autoridade, se é uma autoridade enviada pela autoridade, nós devemos ser sujeitos às autoridades por causa do Senhor. Então, meus irmãos, a submissão à autoridade não é uma opção, é uma direção bíblica. Um cristão, ele jamais deveria concordar com a anarquia, com a rebeldia, com a falta de estrutura. Porque mesmo no mundo hostil isso precisa acontecer. Então a nossa obediência às autoridades constituídas, elas decorrem da nossa obediência a Deus. É isso que Pedro está falando, meus irmãos. É por causa do Senhor que nós vamos nos submeter às autoridades. Não importa aqui o sistema de governo, tá? Alguns falam, mas a democracia é uma coisa, a monarquia, a tirania é outra. Meus irmãos, quando Pedro escreveu esta carta, ele escreveu nos últimos anos que viveu lá o perverso imperador Nero. Nero subiu ao poder quando tinha 17 anos, em 54 depois de Cristo. E esse tirano, aos 31 anos de vida, ele cometeu suicídio. Só para você ver o nível de loucura desse camarada. Durante o reinado de Nero, ele perseguiu cristãos, muitos foram mortos, muitos morreram, por exemplo, no Coliseu, muitos morreram crucificados, muitos morreram como tochas humanas para iluminar os jogos daquela época. O próprio apóstolo Pedro sofreu o martírio na mão desse camarada. Mas veja só, meus irmãos, apesar de viver num ambiente hostil desta maneira, ele está dizendo, sejam submissos às autoridades, por causa do Senhor. Meus irmãos, Deus usa as autoridades, até malignas, né, do mal, como a gente está percebendo aqui na vida de Nero, para de alguma maneira cumprir os seus desígnios, punir o mal, exaltar o bem, disciplinar quem Ele quer. Então é por isso que a palavra de Deus dá esta orientação. Jesus, Deus, é o motivo para a gente obedecer a palavra do Senhor. Mas eu queria deixar bem claro o seguinte, meus irmãos, a submissão, ela tem um limite. E esse limite não se pode contrariar a vontade de Deus. Uma ilustração muito clara disso é Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia. E naquele lugar distante, certa vez já debaixo lá do Império Medo-Persa, foi decretado que as pessoas deveriam não mais orar a Deus, mas deveriam orar em nome do imperador. Era uma lei, e uma lei que não poderia ser desobedecida. Daniel desobedeceu.
Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus, que era orar a Deus e não orar a uma pessoa. Por conta disso, a gente sabe, ele foi jogado na cova dos leões. Então, meus irmãos, devemos ser submissos às autoridades, mas lembrar que temos que obedecer sempre à palavra de Deus. Desde que não contrarie a palavra de Deus, vamos obedecer sempre às autoridades. Então esse é o motivo, por causa do Senhor. Agora o propósito desta sujeição, a gente observa, queridos, porque ele fala no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Uma das coisas, meus irmãos, que a submissão ela traz é aquela situação, é a ação de Deus, é o método de Deus de silenciar essa oposição ignorante ao Evangelho. Pessoas que muitas vezes se levantam contra o Senhor. E a gente vai ver também sobre a questão da liberdade. Mas, em primeiro lugar, querido, pensa nisso. A prática do bem é um instrumento que silencia os insensatos, que silencia os tolos. A melhor resposta para um tolo não é o debate verbal, mas é a prática do bem. Então não tenta ganhar com um tolo na base da argumentação. Ganhe ele na prática do bem. É isso que a palavra de Deus fala, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Naquela época eles acusavam os crentes de tantas coisas. Eles são canibais, eles não se submetem ao imperador, eles não conheciam, eles falavam de maneira ignorante, eles não sabiam quem eram aqueles discípulos, por que eles agiam daquela maneira. Então, a melhor resposta para eles, o que era? Faz o bem. Tá? Faz o bem para essas pessoas. Era isso que Pedro, é isso que a palavra de Deus incentivava eles a fazer, é isso que a palavra de Deus nos incentiva a fazer. Responda com a prática do bem, e não num debate verbal que não leva a absolutamente nada. Principalmente se a pessoa for um insensato, um tolo. Além do mais, queridos, a palavra de Deus fala no versículo 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós devemos obedecer às autoridades, e o propósito disso, meus irmãos, que a gente é submisso às autoridades, em primeiro lugar é para calar os insensatos. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente acreditar nisso, mas temos que crer na palavra de Deus, tá? E outra coisa é mostrar que nós somos livres. Livres na nossa maneira de reagir. Nós podemos, como livres que somos, como servos de Deus, usar o bem ao invés de lançar mão do mal. Nós somos livres, nós possuímos essa escolha. O incrédulo, o gentio, o morto em seus delitos e pecados, ele não tem essa escolha, mas nós temos. Então, como livres que sois, não vamos usar a nossa liberdade para entrar por um caminho de maldade e dessa maneira deixarmos de lado a submissão às autoridades colocadas por Deus. Então, meus irmãos, não vamos usar a nossa liberdade para praticar o mal. Nós devemos, como diz o capítulo 2, versículo 1, nos despojar do mal. A gente tem que tirar essa roupa suja do mal. E sim, fazer a vontade do Senhor. Então, o propósito da submissão é fazer isso, queridos. Fazer com que o bem prevaleça. Emudecer os insensatos. Tá? E também mostrar que nós somos livres para fazer a vontade do Senhor. E aonde tudo isso termina? Quando a gente faz a vontade de Deus, que esse é o motivo, a sujeição. Quando a gente alcança o propósito, que é pela prática do bem, emudecer os insensatos, mostrar a nossa liberdade em Cristo, onde isso desemboca? A gente percebe que o objetivo, então, da sujeição é transformar todos os níveis do relacionamento do cristão. O cristão que se submete a Deus e vive isso na prática, os seus relacionamentos são transformados. Por exemplo, ele fala isso no versículo 17, ele fala 4 coisas, né? Fala, em primeiro lugar, tratai a todos com honra. Meus irmãos, respeito a todas as pessoas. E numa época como essa, de tanta hostilidade, de tanto debate, tanto bate-boca, nós temos que aprender a honrar a todos, a respeitar as pessoas, a aprender a divergir sem desrespeitar.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas para isso, precisa entender o seguinte: existe um Deus soberano, existem organizações, é preciso estar enquadrado dentro delas. Outra coisa também, querido, outro relacionamento transformado é com relação aos irmãos. Como ele diz aqui, amai os irmãos. A palavra aqui significa amar a irmandade, amar no coletivo, amar a coletividade, amar os membros da igreja. Então, meus irmãos, isso é muito importante numa época como essa, né, que a gente está tão aí passando por tantas tribulações, provações, pressões. Olha só onde desemboca quando nós nos submetemos ao Senhor, às autoridades, começamos a aprender a ter uma vida exemplar. Nós vamos aprender, meus irmãos, a amar os irmãos. Então nós temos essa realidade, tá? Diante do Senhor. Nós podemos sim ter uma vida completamente diferente. Outra coisa que ele coloca aqui, temei a Deus. Queridos, é muito fácil numa época de depressão a gente ficar com medo de pessoas. O que as pessoas vão fazer? Na época, por exemplo, de Pedro, era isso, né? Será que vai chegar aqui algum espião do imperador? Será que vai chegar soldados? A palavra de Deus fala que quando a gente teme pessoas, isso é uma armadilha perigosa. Nós temos que confiar em Deus. E a palavra de Deus fala aqui, temei a Deus. Não tenha medo do imperador, não tenha medo das pessoas, tema ao Senhor. É como Jesus Cristo falou, né? Nós temos que temer aquele que pode lançar a alma de alguém no inferno. Então, nosso temor tem que ser a Deus sempre, ok? E por fim, um outro relacionamento que é transformado, veja só, ele termina dizendo, honrai o rei. E vamos lembrar, ele está falando aqui de Nero, tá? Para a gente não esquecer. Porque tem horas, né, a gente olha para o nosso governante, para a pessoa, a autoridade do nosso estado, do nosso município, enfim, a gente, né, quer desrespeitar. A palavra de Deus fala, honre ao rei. E talvez uma pergunta que a gente pudesse fazer depois, colocar diante de Deus em oração e falar, Senhor, como eu posso então protestar? Como eu posso divergir sem desrespeitar e, acima de tudo, sem pecar? Esse é o desafio que Deus tem para todos nós, numa época como essa que nós vivemos. Meus irmãos, concluindo, nós vivemos um sistema político democrático, não é verdade? Redes sociais em polvorosa, liberdade para dar nossa opinião sobre tudo. Eu penso que mais do que nunca, esta palavra de Pedro, ela se encaixa muito nos dias de hoje. Nós temos que aprender a fazer o que é certo. Responder muitas vezes com a prática do bem aos tolos, aos insensatos. Quando surgir uma divergência, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que o caminho da reconciliação é direto, ele é pessoal. Não use jamais a rede social para acertar um problema com alguém. Outra coisa, ao olhar para esse texto, meus irmãos, percebemos que a nossa liberdade, ela tem que ser a liberdade para fazer o bem. Não responder de qualquer maneira, não responder de acordo com o mal. Você é livre para fazer o bem. Então, meus queridos, temos essas duas responsabilidades. Ter um comportamento exemplar neste mundo e sermos submissos às autoridades. Que Deus nos ajude nesse tempo a praticar isso. Difícil, mas na graça e no poder dele nós faremos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tá bom? Vamos encerrar essa primeira parte. Já retomamos.